Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui o nosso webinar da Gigamon, falando sobre visibilidade em ambientes de nuvem, ambiente virtual, ambiente de containers, e como aproveitar essa visibilidade para finalidades de segurança, né, que é o nosso foco principal aqui, né, de análise em cima do tráfego de rede hoje, nessa conversa. E vou fazer uma introdução rápida sobre a Gigamon. A Gigamon é uma empresa americana, fabricante. A gente está aqui no Brasil já desde 2015, né, tem clientes aí em várias verticais diferentes, finanças, governo, varejo, enfim, hoje bem distribuído, né, e temos uma presença bem significativa aqui no mercado de visibilidade. A Gigamon é líder no mundo, líder no Brasil também. Legal? Sem mais delongas aí, gastando todo o meu vocabulário do marketing ali, né? Eu vou falar sobre as nossas tecnologias e como que a gente ajuda os nossos clientes. Hoje vai ser um webinar bem focado em duas linhas de produto da Gigamon, tá? Uma delas é o Fabric de visibilidade e a outra é a nossa solução de detecção de ameaças e resposta a incidentes. Tá? Então, a primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente tem acesso ao tráfego, como a gente faz para chegar até o tráfego e depois falar o que a gente faz com esse tráfego lá na parte de segurança. Legal? Então, deixa eu minimizar esse carinha aqui. E bacana. Qual é o desafio que os clientes da Gigamon, os clientes que a gente conversa, enfrentam hoje, né? É o desafio de ter um ambiente de rede, um ambiente de infraestrutura que mistura sistemas legados que estão rodando em data center, às vezes é um data center on-premises, um colocation, mas são sistemas que já existiam, sistemas antigos. Quando a gente fala com a indústria, rede operativa, praticamente todos os clientes que a gente tem conversado, o desenvolvimento de novas soluções está sendo baseado em microserviços rodando dentro de containers, que vai ser um foco da nossa conversa aqui hoje, e praticamente todo mundo pensando muito em mobilidade, né, e dar para o usuário final aquela boa experiência de interação com o serviço, aquela boa experiência de interação com o produto. Né? E para isso funcionar bem, para que isso aconteça, tem dois pilares que são essenciais. Primeiro, tem que ter um bom monitoramento de performance, monitoramento do desempenho dessa infraestrutura aqui, né? Essas aplicações todas aqui estão rodando hoje em qualquer lugar, né? Estão rodando em ambiente físico, virtual e nuvem. E tem esses dois pilares importantíssimos. Desempenho, tem que funcionar rápido, tem que funcionar bem. E segurança, eu não coloco meu dado numa empresa, não contrato o serviço de uma empresa que eu sei que não trata os meus dados com segurança. Então, eu levo isso para todos os serviços que eu escolho na minha vida, né? E acho que a maioria das pessoas é assim também. Então, para esses dois negócios aqui funcionarem bem, performance e segurança, não tem jeito, precisa de ferramenta, precisa ter alguma ferramenta que monitora a performance, precisa ter alguma ferramenta que monitora a segurança, né? E são essas ferramentas que estão aqui do lado direito do meu desenho. Para olhar para o lado mais de performance, soluções de NPM, APM, né? Eles são aqueles caras que olham o que está acontecendo e vê se tem algum problema ali afetando a performance e experiência do usuário, né? Também, para o lado de segurança, aqui entram muitas ferramentas diferentes, né, que precisam ter acesso ao tráfego de rede, né? DLP de rede, com LGPD aí, muita gente falando sobre DLP, ferramentas de CIEM, né? Nos meus vídeos eu falo bastante lá no canal da importância de você ter a visibilidade necessária no seu CIEM para você criar os analytics, né? E para ter visibilidade não tem jeito, você precisa olhar o tráfego de rede também. Ferramentas que monitoram ali tentativas de ataque e tudo mais. O desafio aqui essas ferramentas todas precisam ter acesso ao tráfego de rede, e esse tráfego de rede nem sempre é fácil de você conseguir. Então, essa solução da Gigamon, o Packet Broker, o foco principal dela é esse, é conseguir fazer com que o tráfego certo, o tráfego do ambiente, chegue até a ferramenta certa. Tá? E dentro desse portfólio de ferramentas está uma delas, que é da própria Gigamon, que chama Threat Insight, que eu vou falar mais para frente. Tá? Qual que é a ideia aqui do Packet Broker? O Packet Broker é uma tecnologia que faz aquisição do tráfego na sua infraestrutura, então ele se conecta na infraestrutura, se conecta nela, independente de onde ela esteja, para conseguir ter acesso ao tráfego de rede. Esse é o primeiro passo. Né? O segundo passo aqui, quando você usa um Packet Broker, você muda um pouco a arquitetura, né? A forma como você posiciona ferramentas que precisam de tráfego no seu ambiente. Então aqui a gente passa o Packet Broker se conectar na infraestrutura e as ferramentas que precisam do tráfego no Packet Broker.
Então, eu crio um desacoplamento aqui. Eu posso agora crescer, modificar a minha infraestrutura sem necessariamente ter que mexer nas minhas ferramentas. Então, isso aqui corta ciclos de investimento, corta custos, né? Muitas vezes traz redução da quantidade de appliances, e essas ferramentas que estão aqui na direita costumam ser caras, né? Então, aqui o Packet Broker traz uma otimização por esse lado. Um dos grandes benefícios é a filtragem de tráfego. Então, um exemplo que eu gosto de falar aqui é no caso do WAF, né? O WAF, ele está ali interessado em analisar o tráfego de aplicação web, e o tráfego de aplicação web é diferente de um tráfego HTTP do usuário navegando na internet. Se você olha na rede, é tudo web, só que são focos diferentes. Um são as minhas aplicações que eu preciso proteger, o outro é a navegação de internet do usuário. Então, aqui o Gigamon ele consegue filtrar e fazer com que só o tráfego daquelas aplicações que você quer proteger chegue no WAF. E aí, novamente, com esses filtros aqui, tem redução de volume de tráfego nas ferramentas e tem redução do custo. Normalmente, a justificativa que as empresas usam para colocar um packet broker é essa otimização, é essa eficiência na hora de fazer o investimento. Né? E o último ponto aqui é a transformação do tráfego. Boa parte dessas ferramentas que estão aqui na direita precisam ver o tráfego já decriptado. Tem ferramentas aqui, por exemplo, o CIEM, que nem todos os CIEMs suportam fazer análise de pacotes. Então, aqui o Packet Broker ele pode fazer esse trabalho de processar, analisar os pacotes, criar a visão de quais são os fluxos de rede que estão acontecendo ali, né, sem fazer amostragem, né, mostrando 100% dos fluxos, e enriquecer esses fluxos com informações de aplicação. Então, eu consigo dizer, por exemplo, qual foi o usuário que fez um acesso no banco de dados, qual foi a autenticação, quem que se autenticou no AD, eu consigo dizer qual foi a query de DNS feita, qual foi o acesso feito numa aplicação web. Eu consigo enriquecer os flows com esse tipo de informação, e aí o seu CIEM fica muito mais rico, né, muito mais completo para você criar casos de uso. Né. Aqui são só alguns exemplos, né, de como o Gigamon, como o Packet Broker se encaixa. Tá? Então, para tangibilizar isso daí, a nossa discussão hoje vai ser em cima de ambiente containerizado, ambiente nuvem. Né? Hoje, basicamente, quando a gente fala de nuvem, existe ainda aquele cenário que o cliente pega a instância que está rodando numa VM dentro do data center e faz o lift and shift, né? Pega e joga isso daí para rodar dentro de uma AWS, dentro da Oracle, enfim, dos provedores de nuvem. Mas a gente vê que a tendência é que isso diminua. A tendência é que as aplicações que estão surgindo agora, elas já surgem no cenário de nuvem. Ou seja, elas já surgem containerizadas, consumindo serviços nativos da nuvem. Então, é uma abordagem completamente diferente, né? E é isso que eu vou mostrar aqui nesse slide, tá? Então, tem alguns componentes aqui que eu vou explicar um pouquinho. Né? Tem do lado aqui, né? Do lado esquerdo aqui, eu tenho uma estrutura de containers, um orquestrador de containers, um Kubernetes, né, rodando aqui como master. Eu tenho duas máquinas worker aqui, onde eu rodo os meus containers. Então, as minhas aplicações elas já estão operando como microserviços dentro de containers, aqui dentro dessa arquitetura. Existe, com o cenário de containers, uma nova camada de rede, que é a camada de Container Network Interface. É aqui que você garante que os containers conseguem falar entre si, conseguem falar com o mundo externo, você consegue aplicar políticas de restrição de tráfego, né? Então, esse daqui é um fator chave aqui para a gente. E do lado direito, eu tenho a arquitetura das ferramentas e do Gigamon, né? Tem o Fabric Manager, que é a nossa gerência, por onde você faz toda a configuração. Eu vou abrir aqui daqui a pouquinho a interface do FM. Tem o Packet Broker, que é a nossa solução de otimização de tráfego, e as ferramentas aqui que precisam receber esse tráfego. Né? E como é que funciona o Gigamon na prática, nesse cenário aqui? Né? O primeiro passo é fazer a integração da nossa gerência com o seu orquestrador de containers. Então, o primeiro passo aqui é eu integrar o Fabric Manager com o Kubernetes, e ali eu passo a ter a visão de quais são os namespaces que você tem, quais são os containers, quais são as aplicações, tudo que está rodando dentro do seu cluster. Né? O segundo passo aqui é registrar o serviço de cópia de tráfego da Gigamon dentro do Kubernetes e fazer o deploy desse tapzinho. Ele é um container, ele roda como um container dentro dos seus workers e ele serve para conseguir ter acesso ao tráfego de containers que estão dentro do mesmo worker ou de containers que estão falando entre si ou de containers que estão falando com o mundo externo. Então, aqui eu consigo trazer uma visibilidade
de 100% das comunicações que estão acontecendo ali, e esse cara ele é integrado com a CNI, ele é integrado com a camada de rede aqui dos containers. Legal. Próximo passo é a gente fazer a aplicação das políticas, então aqui eu entro e falo, olha, a ferramenta de segurança, a ferramenta de performance, ela está interessada em ver o tráfego do usuário para o front-end, ou do front-end para o banco de dados, ou eu quero ver, por exemplo, do front-end para o ambiente externo, aqui quando o atacante está tentando fazer uma movimentação lateral. Então, aqui a gente define essas políticas, e aí o tráfego ele é copiado de dentro do ambiente containerizado para o nosso Packet Broker. Tá? Esse Packet Broker que está aqui, esse quadrado laranja, ele pode ser um appliance físico, tradicionalmente a Gigamon tinha aqui os equipamentos físicos, né? Hoje ele roda como instância virtual. Então ele pode ser uma VM dentro do VMware, ele pode ser uma instância EC2 na AWS, ele pode ser uma VM dentro da Azure. Então, hoje a gente tem os vários form factors aí para entregar essa parte de visibilidade. E uma vez que o pacote chega aqui é que acontece aquele trabalho que eu mostrei no slide anterior, né? Distribuo, replico o tráfego, filtro, mando só o que cada ferramenta está interessado em receber, e aí a gente passa a ter aquela visão de garantia de segurança e de performance. Tá? Então aqui eu vou fazer uma demonstração bem rápida, bem intuitiva aqui de como isso funciona. Tá? Klaus, confirma para mim se consegue ver minha tela ainda? Não sei se está aparecendo aí para você. Sim, a tela de login do FM. Então, legal, bacana. Então, eu vou logar aqui, né? No meu desenho ali eu mostrei o Fabric Manager, ele é por essa interface aqui que você faz toda a configuração do Gigamon, né? E como eu comentei, o Gigamon ele é capaz de se integrar em redes físicas, virtuais e nos diferentes provedores de nuvem. Então, de um único ponto só, você cuida de tudo. Você não vai ter gerências descentralizadas aí por todo lado, tá? Aqui no meu cenário, eu fiz duas integrações. Uma com o ambiente Kubernetes. Então, eu fiz aqui uma configuração para me integrar com um cluster que eu tenho de Kubernetes aqui. Deixa eu até mostrar esse cluster para vocês terem aqui a visão do que a gente tem. Vou pegar aqui, dar um kubectl get nodes, só para vocês verem o que eu tenho aqui no meu ambiente. Ó, eu tenho 3 máquinas, tá? Uma delas é o master, que é por onde a gente faz toda a integração aqui com FM. E eu tenho outras 2 máquinas que é onde eu rodo a minha aplicação propriamente dita, né? Onde eu rodo os containers. Olhando aqui para o que eu tenho de serviços rodando dentro desse cluster, eu tenho aqui uma aplicação de exemplo, que eu baixei aqui da internet, só para dar uma visão. É uma loja online aqui que vende meias velhas. Se vocês estiverem interessados aí, eu deixo o link depois para vocês baixarem também. E essa aplicação aqui, ela tem essa interface web. Deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem ver. Puxar aqui para cá. Ele tem essa interface web aqui. Eu consigo entrar, enfim, logar, consigo fazer. É uma aplicação web aí comum. Só que qual que é a característica dela? Ela é uma aplicação já containerizada. Se vocês olharem aqui dentro do meu cenário do Kubernetes, cada uma das funcionalidades dele roda em um container diferente. Então, eu tenho, por exemplo, comunicação do front-end com o banco de dados do catálogo, eu tenho comunicação do front-end com o banco de dados de usuário, enfim, eu tenho várias funcionalidades aqui quebradas em containers diferentes. E aí entra o desafio, né? A gente precisa ter o tráfego de todos esses caras aqui nas minhas ferramentas de segurança. E aí é que o Gigamon ele entra aqui para ajudar a gente a fazer isso, né? Então, para fazer essa integração aqui no Gigamon, o primeiro passo é eu me conectar no ambiente com o cluster. Então, eu já deixei a configuração toda pronta aqui, eu vou dar só uma visão geral, né? Aqui eu faço a integração com o master do Kubernetes. Se você roda Kubernetes na nuvem, é o mesmo procedimento. O fluxo é basicamente o mesmo, para OpenShift, para EKS, enfim, onde você tiver, a gente tem a integração para se conectar e descobrir o seu ambiente Kubernetes. E aqui tem ali controle de recursos, né, para a gente controlar o que o nosso TAP virtual vai poder consumir da infraestrutura. Então, eu falo quanto CPU, quanto de memória eles podem consumir, que tipo de rede que você está usando lá, enfim, tem as várias opções aqui. Uma vez que eu me conectei, eu faço a instalação do meu container dentro do ambiente. Então, se eu voltar aqui dentro do meu, se eu voltar aqui de volta no meu, dentro do meu ambiente de Kubernetes, vocês vão ver que eu tenho vários outros serviços aqui. Deixa eu pegar todos eles e eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui os serviços já instalados. Deixa eu ver os nossos pods. Olhando para os nossos pods aqui, depois que eu faço a integração,
o Gigamon vem e instala em cada um dos workers, ele instala um GVTAP container ali para a gente ter acesso ao tráfego. Então, a partir daqui, a gente consegue monitorar e escolher qual é o tráfego que a gente quer ver nas ferramentas, né? Então, eu vou voltar aqui na interface web e daqui eu consigo definir a política. Ô, Opa, Magno, pode falar. uma pergunta aqui. A utilização do Calico como CNI foi um exemplo, correto? Conseguimos usar outros plugins? Consegue sim. A gente tem integração com o Flannel, com o Calico, com a CNI que é usada na AWS, e a gente tem já aqui em roadmap para final de ano agora, conseguir integrar com o Cisco ACI, com Azure e com Multus. Tem uma lista, na verdade. A gente pode compartilhar ela depois com vocês para vocês terem a lista completa, tá? Mas sim, essa em particular era com Calico, mas tem para outros também. Legal? Aqui eu defino a política de tráfego, né? Então, eu sei quais são os containers, eu sei o que tem ali dentro do meu ambiente. Então, uma coisa que o Gigamon mostra aqui para você, primeiro, né? Quais são os serviços que estão rodando lá. Então, eu crio realmente a visão de quais são cada um dos microserviços que estão lá, cada um dos pods que estão rodando lá dentro. Eu faço uma filtragem de qual é o tráfego que eu quero que seja encaminhado para as minhas ferramentas. Aqui no meu caso, eu coloquei para passar 100%, mas eu posso filtrar. Eu posso pegar o tráfego por um IP específico, posso pegar o tráfego por uma característica em particular. Uma coisa que dá para fazer aqui, por exemplo, deixa eu puxar isso para cima. Uma coisa que dá para fazer aqui poxa, eu quero pegar só o tráfego do front-end, todo o resto eu não quero. Eu posso criar mapas aqui mais específicos, né? Posso falar, olha, aqui eu quero usar só front-end, não quero usar um critério de rede, por exemplo, para fazer essa análise, quero pegar só pelo nome ali do meu container. Eu venho aqui e faço esse tipo de filtragem com base em nome, com base em tag, e o Gigamon ele vai limitar, ele vai pegar só o tráfego daquele que eu coloquei ali na política. Tá? Então, é bem flexível, do mesmo jeito que eu fiz inclusão, dá para fazer aqui de exclusão também. Legal, essa política já está implementada, então só para dar uma visão para vocês de como esse tráfego aqui ele acontece, né? Eu vou mostrar aqui uma captura de pacotes que está rodando aqui na minha VM, na VM da minha ferramenta. Deixa eu puxar isso para baixo de novo, esse negócio do zoom aqui me atrapalha um pouquinho. Estou capturando todo o tráfego na porta da minha ferramenta, exceto a minha conexão aqui na porta SSH, e aqui a gente vai, nem precisei fazer o acesso, porque tem os sincronismos que acontecem ali, mas quando eu venho na aplicação e faço um acesso aqui, a gente vê o incremento de pacotes acontecendo aqui na minha captura. Então, esse é um ponto-chave, né? A gente consegue se conectar dentro do Kubernetes, do mesmo jeito que eu me conectei no Kubernetes, consigo me conectar aqui nesse ambiente, por exemplo, que é um ambiente que está pronto para fazer umas demonstrações que a gente vai ter nessa semana também. Eu tenho monitoramento dentro do ambiente virtual da VMware, consigo me conectar com o Nutanix, com a AWS, enfim, para todos os players de nuvem. Por que é chave falar do Packet Broker? Sempre que a gente vai falar de monitorar tráfego de rede, nem sempre é fácil fazer essa coleta de tráfego aqui, né? Você pega só nos pontos, sei lá, norte-sul, saídas, você não consegue ver 100%, e não ver 100% cria pontos cegos na estratégia de segurança. Então, esse é um ponto-chave aqui. Klaus, vou fazer uma pausa aqui. Teve mais perguntas aí? Não sei, não estou vendo a tela, não sei se o pessoal está... Não, por enquanto não. Conforme for tendo, eu vou te interrompendo aqui, tá? Legal, bacana. Então, uma das ferramentas para quem a gente pode mandar esse tráfego, eu vou pegar aqui mostrar para vocês, é o Thread Insight. Tá? Então, como que eu faria para mandar esse tráfego, além de mandar ali para aquele meu Linux, né, além de mandar para aquela minha VM ali, eu mando ele também para uma ferramenta de segurança, que vai fazer inspeção lá, por exemplo, para um DLP ou para qualquer outro. Né? Aqui eu posso pegar e colocar o sensor do Thread Insight aqui no mapa, como destino do mapa, e só puxar uma setinha aqui, ó, meu tráfego de rede, eu estou selecionando ele com base em critério de rede aqui, né? Estou pegando todo o tráfego da rede 10 dentro do meu ambiente, e aqui no Packet Broker, além de fazer a filtragem, eu estou fazendo a deduplicação do tráfego. Então, vou até mostrar aqui, ó. Imagina que eu tenho o tráfego dos meus nodes Kubernetes, e o tráfego sai de uma VM que está aqui e ele vai para uma outra que está aqui. Eventualmente eu capturo aquele mesmo pacote duas vezes, né? E eu não preciso analisar o mesmo pacote duas vezes. Aqui no Gigamon ele tem a capacidade de fazer esse trabalho de deduplicação.
Então, posso pegar aqui e falar, olha, legal, para o sensor do Thread Insight, antes de mandar o pacote, deduplica, que eu quero só uma cópia dele chegando aqui no Insight. Ou, se eu tiver uma ferramenta de NPM, por exemplo, que quer receber exatamente esse mesmo tráfego que a gente está vendo aqui, eu venho, puxo uma terceira ferramenta aqui, falo, olha, agora eu vou mandar o tráfego para o, pode ser Viave, NetScout, Riverbed, a gente tem vários parceiros tecnológicos aqui, né? E antes de mandar para eles, eu quero também fazer o slicing dos pacotes, porque aí, ao invés de eu mandar o pacote com o payload inteiro, a ferramenta de NPM muitas vezes não precisa dessa informação para gerar as visões de performance. Então, eu posso pegar e fazer a deduplicação do tráfego, fazer o slicing do pacote, e aí sim encaminhar lá para o NPM. Então, você vê que no Gigamon é muito simples, muito fácil para eu fazer o tráfego ser coletado no ambiente e ele chegar até a ferramenta de destino. Tá? Magno, Sim? aqui, ó, mais uma pergunta aqui. Na nuvem, o esquema do GVTEP funcionaria da mesma forma? Ele seria instalado em cada worker na nuvem? Sim, seria instalado em cada worker na nuvem, sim. Tá? E se você tiver instâncias EC2, por exemplo, depende da nuvem, tá? Tem cenários diferentes para provedores diferentes. Eu vou falar da AWS, que é um que tem mais opções. Tá? Na AWS, a gente consegue sim se integrar dentro do ambiente de containers, que eu estou mostrando aqui, mas muitos clientes também têm instâncias EC2. E aí, no caso das instâncias EC2, dá para monitorar de duas formas. Posso pegar o VPC Mirroring da própria AWS e alimentar o tráfego no Gigamon para ele fazer as otimizações e filtragens aqui. Aqui a gente vai muito além do que a AWS consegue fazer de filtragem e de otimização de tráfego. Ou eu posso não usar o serviço da AWS e instalar o nosso agente nos seus EC2. E aí o tráfego sai do nosso agente até o Packet Broker virtual. Tá? Então tem essas opções aí. Na AWS são mais flexíveis, né? Na Azure, por exemplo, não tem um serviço como o VPC Mirroring hoje. Então, se você precisar fazer coleta de tráfego lá dentro, você precisa instalar o nosso agente nas suas VMs lá. Igual a Azure, por exemplo, eu sei que a Oracle ainda não tem, mas está em vias de ter um serviço de espelhamento de tráfego nativo. E aí, na Oracle, a gente também consegue atender lá com a nossa solução de nCloud. Então, Mais uma aqui, Magnão. sim? Fala aqui sobre licenciamento, né? Faltou falar sobre as licenças, subscription, se é por cada nuvem, se é por GigaVu e VM, e também se funciona com as outras nuvens, além de Microsoft e Amazon. Sim, E como sim. podemos transmitir os pacotes coletados da nuvem para o on-premise. Legal, boas perguntas aqui, uma série. Vamos tratar cada uma delas aqui separado, né? Licenciamento. Hoje, o licenciamento da solução ela é baseada na nuvem, ela é baseada em volume de tráfego. Tá? Antigamente, a Gigamon fazia um licenciamento baseado na quantidade de hosts para o ambiente virtual on-premises, né, para o VMware. Ele fazia o licenciamento pela quantidade de hosts em que você rodava suas VMs lá. E na nuvem, a contagem era por tap points, ou seja, por VNIC que você monitorava. Hoje, esse modelo já não é mais ele, né? Daqui para frente, a Gigamon tem comercializado baseado em volume de tráfego. Então, a medição é feita pelo Fabric Manager, ele monitora o volume de tráfego recebido aqui no vSeries, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O volume de tráfego que chega nesse cara aqui, né? E o licenciamento começa com 50 terabytes por dia e vai até 25 mil terabytes, e você pode empilhar licenças também. Tá? Então, o licenciamento é feito dessa forma hoje. Me lembra aí, Klaus, as outras perguntas que eu acabei... Verdade, tráfego para a rede física. Pacotes da nuvem para o on-premise, tá? Não, legal. O que a gente pode fazer aqui, não é comum, tá, pessoal? Existe custo de pegar tráfego da nuvem e transportar ele para fora da nuvem. Então, a maioria dos nossos clientes não faz isso. Os clientes instalam as ferramentas dentro da nuvem mesmo. Mas se você quiser, se você tiver, por exemplo, uma ferramenta que não existe na nuvem, você pode pegar o tráfego do Packet Broker virtual, desse cara aqui. Vou até colocar aqui no desenho, né? Posso pegar o tráfego que chega no Packet Broker virtual e tunelar ele para um appliance on-premises. Posso pegar o tráfego desse cara aqui e fazer um túnel L2GRE ou VXLAN e transportar esse tráfego até um appliance físico seu on-premises, né, um Gigamon físico on-premises. Então, o cliente que já tem Gigamon, ele pode fazer isso para evitar distribuir as ferramentas em vários pontos. Tá? Então, só tem que tomar o cuidado do custo de data out das nuvens, né? A gente sabe que tem custo aí o transporte de tráfego. Tá?
Legal, Klaus? Acho que matamos essa parte aqui. Uhum. Tem outra, não é bem uma pergunta, é um comentário, Uhum. mas a respeito de performance do ambiente, né? Se a gente tem algum tipo de problema de performance, ou se o Gigamon melhora a performance do ambiente. Uhum. Na verdade, a gente ajuda a monitorar a performance, né? Então, você pode controlar a quantidade de recurso consumido. Vou falar específico do container que eu mostrei aqui. Você consegue controlar a quantidade de memória e CPU que é consumida por ele. O que influencia a performance do ambiente é o volume de tráfego. Então, se você tiver um volume de tráfego alto, o consumo de recurso do nosso TAP vai ser mais alto. Mas lembra que ele é só um TAP, ele só pega o pacote e replica ele até um packet broker. Então, ali o consumo de recurso nele é realmente muito baixo. Tá? Onde você vai ter mais consumo olhando para a estrutura do Gigamon é no Packet Broker, porque ele processa o tráfego mesmo, ele deduplica, ele faz slicing, ele faz geração de flow, ele faz toda aquela parte mais inteligente. Aí ali a gente tem os vários sizings de acordo com a volumetria de tráfego dos clientes. Tá? Um dos ganhos aqui de usar o Gigamon é que se você tem mais de uma ferramenta de monitoramento, você não tira o pacote múltiplas vezes da sua instância, não tira o pacote múltiplas vezes do seu ambiente de container. Ele sai de lá só uma vez, e isso traz ganho de performance para aquele ambiente que você está monitorando, né, para sem impactar ele. Né? Essa é uma das questões aí de uso do Gigamon. Legal? E eu vou aproveitar esse outro lado aqui da nossa... Não sei, Klaus, teve mais alguma dúvida, alguma pergunta Não, aqui? acho que só isso, Magno. Eu não sei se vale a pena a gente falar, mas aí sou eu que estou perguntando, tá? Claro. Você comentou do data out da nuvem, Uhum. e o uso de metadados para fazer esse data out tem algum benefício ou tem alguma perda? Porque a gente consegue talvez trazer uma redução de custo no data out, né? Trazendo no Sem ambiente dúvida. os dados da nuvem para on-premise. Se você puder só passar um pouquinho sobre isso, acho que seria legal. Sim, sem dúvida, né? Acho que um dos cenários mais comuns que a gente ouve dos clientes é quando você trabalha com pacotes, você incorre o risco de ter esse custo de data out, né? Por isso que eu sempre comento que os clientes colocam as ferramentas dentro da nuvem. Só que para fazer um trabalho analítico, ao invés de trabalhar com os pacotes, o ideal é que você trabalhe com os metadados daquele tráfego. Então, sim, dá para a gente pegar e configurar o Packet Broker, por exemplo, para, além de fazer deduplicação, slicing, essas coisas, ele gerar o flow daquelas comunicações com metadados do tráfego, com metadados da camada de aplicação e enviar para ferramentas externas, por exemplo, para um CIEM. Então, isso daí é uma das coisas que faz com que você não tenha que diminua bastante. Aí a gente está falando de uma fração muito pequena quando você compara pacote com o flow. Né? Então, nos cálculos que a gente já fez aqui com os clientes no Brasil, quando a gente trabalha com metadados, a gente está falando aqui de uma porcentagem de mais ou menos 0,5 em comparação com os pacotes, 0,5% em comparação com os pacotes. Então, é muito pouco, né? Muito pouco. Controla melhor o custo de data out, tá? A questão toda é o que você faz com esses dados que você está tirando de lá do ambiente. Porque o flow com os metadados, você precisa ter aí dentro da sua equipe um time que trabalhe esses analytics, né? Trabalhe essas informações, extraia a inteligência daqueles dados, né? E aí eu acho que é onde o Thread Insight entra, né, Klaus? Aqui o Thread Insight ele é uma solução de nuvem, é uma solução SaaS da Gigamon, que precisa do tráfego de rede, então ele é um candidato a se integrar ali com o Packet Broker para receber os pacotes, e os sensores do Thread Insight, eles processam o tráfego e encaminham esses metadados do tráfego, não os pacotes propriamente ditos, para o nosso back-end na nuvem. E ali a gente faz todo o trabalho de inteligência. Então aqui quando você combina Packet Broker com Thread Insight, você consegue ter uma cobertura grande de visibilidade sem incorrer nesse custo de data out muito pesado aí, tá? Uhum. Acho que para a gente fechar o broker, chegou uma outra pergunta aqui, Magno. Opa, vamos lá. É possível ter dois packet brokers integrados para um único gerenciamento, um em nuvem e outro em ambiente on-premise? Sim, sim. Esse é um dos grandes ganhos aqui do FM, tá? Deixa eu voltar aqui nele. O O mesmo packet... FM é o Fabric Manager, né? Exatamente. O Fabric Manager aqui, ó, deixa eu só dar um OK aqui. Vou cancelar. O Fabric Manager, ele é a gerência, ele é o único ponto onde você vai gerenciar tudo. Se você tiver uma caixa física, um appliance físico, por exemplo, ele vai estar cadastrado aqui em nodes físicos. Então, você gerencia o seu ambiente físico on-premises com ele. Se você tiver VMware on-premises,
é a mesma ferramenta, a mesma solução. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho integração com os dois, né? Com o VMware, aqui feita lá com o NSX, que eu tenho instalado aqui, e com o Kubernetes. Então, ponto central, ele vai ser o ponto onde você define todas as suas políticas ali de visibilidade. Tá? Né? Chegou Tranquilo? mais uma pergunta aqui. Opa. O Packet Broker instalado em uma nuvem pode acessar os dados de outra nuvem via peering em redes de nuvens diferentes? Pode sim. A gente tem um cenário aqui de captura de tráfego entre... imagina que eu tenho, sei lá, duas contas da... Eu acho que eu tenho até um slide aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Não, eu vou explicar, depois a gente finaliza aqui. A gente tem um cenário que é o seguinte. Imagina que você tem duas contas na AWS. Cada uma dessas contas tem um VPC lá com as aplicações rodando. E você quer rodar a sua ferramenta de segurança só em uma dessas contas. Você não quer instalar dois appliances. Você pode pegar, fazer peering entre esses dois VPCs, e a gente coleta o tráfego de um VPC e manda para o outro. E aí você inspeciona o tráfego lá na ferramenta que estava lá naquele primeiro. Dá para fazer com VPC peering, dá para fazer com o Transit Gateway. Então, se você tiver múltiplas contas, né, ao invés de você fazer múltiplos peerings, você usa o Transit Gateway, ele serve também. O único requisito é ter a conectividade IP e permitir o transporte de tráfego UDP. A gente está falando aqui o tráfego que sai lá dos nossos pontos de coleta, eles são encapsulados com VXLAN. Então, o VXLAN é UDP, então o transporte precisa permitir UDP. Tá? Eu sei que a AWS tem algumas opções aí que não permitem UDP, tá? Então tomem esse cuidado. Mais perguntas? Não, por enquanto só. Acho que a gente pode começar a falar do NDR. Packet Broker é um tema que gera sempre muitas perguntas. Legal. Então, o NDR, aí é segurança, né? Aí é realmente um trabalho realmente de analisar o tráfego de rede, identificar comportamento malicioso, né? Então, aí vou voltar aqui e falar um pouquinho sobre o Framework Attack. Para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube que eu falo bastante sobre o Framework, né? Eu posto vídeo lá quase toda semana. E o que é o Framework? Basicamente uma base de conhecimento de comportamentos adversários já conhecidos, já observados no mundo real. Então, quando você tem aqui essa tabela aqui, né, essa seta que está aqui no meu slide, mostra quais são as táticas que os atacantes usam uma vez que eles entram aí dentro do ambiente dos nossos clientes, né? Não que o atacante vai executar nessa ordem, não que ele vai executar todas, mas normalmente o que já foi observado no mundo real foi isso. E o que as tecnologias que já existem nos clientes são boas em fazer? São bons em prevenir os ataques, em evitar que o ataque aconteça em primeiro lugar. Então, soluções de perímetro, soluções de endpoint, elas têm muito esse foco, né? Bloquear e evitar que o ataque aconteça ali no primeiro ponto. Uma coisa que elas não são tão boas assim é quando o atacante consegue, usando muitas vezes a tática de evasão de defesas, escapar do seu controle de segurança. E aí, uma vez que eles escapam, fica difícil de pegar ele, porque ele consegue se movimentar livremente, ele consegue roubar credencial e aí ele se passa por um usuário válido no ambiente, consegue fazer vazamento de dados. E, em geral, os clientes aqui só percebem que o ataque aconteceu lá no final, só lá na hora que já causou o impacto. Tudo isso acontece por quê? Porque falta visibilidade do que está acontecendo dentro do ambiente. Como que os clientes, em geral, tratam a parte de visibilidade? Então, um pilar aqui essencial é o CIEM. 100% dos clientes que eu converso têm ali uma solução de CIEM, paga o open source, eles têm o CIEM para tentar identificar os comportamentos maliciosos acontecendo, e aí você joga o log das suas ferramentas, né, do AD, das suas aplicações, enfim, o máximo de logs que você puder ali. Isso cria outros problemas, né, que é a sobrecarga de eventos ali no CIEM, mas ele é um ponto de partida, né? Em cima disso daqui, soluções que fazem proteção de endpoint, não dá para abrir mão, né? Preciso ter algo que evite, por exemplo, um cenário de ransomware. Não tem como você viver hoje sem uma proteção como essa. Mas ainda assim existem comportamentos, existe um gap de visibilidade muito grande. Eu acabei de mostrar aqui na demo o ambiente containerizado. Como que você instala, por exemplo, uma solução de EDR dentro do container? Não é tão simples. Deve até ter solução para isso, mas não é trivial, não é simples. Como que eu vou lá e conecto, por exemplo, todos esses devices que eu tenho aqui na minha casa, né?
TV, câmera, telefone, tablet, computador, um monte de coisa conectado na rede e que eu não consigo instalar a solução de endpoint. Para cobrir todos esses gaps é que existem as soluções de NDR, que é o que o Thread Insight faz. Tá? A ideia do Thread Insight é ser uma solução que permite os clientes fazer, com base no tráfego de rede, né, detecção de ameaças, comportamento, baseado em comportamento majoritariamente, investigação do que aconteceu. Então, posso ter uma detecção feita pelo próprio Thread Insight, vou lá e faço a investigação do que aconteceu, usando a própria ferramenta para fazer a investigação, ou threat hunting. Então, se você tem um time que faz threat hunting no seu ambiente, ele pode usar o Insight para ver o que está acontecendo do ponto de vista de rede. Tá? Então, muito slide para falar do Insight. Eu acho que o Insight é uma ferramenta melhor quando a gente mostra ele. Tá? Então, essa daqui é a interface dele. O Insight é uma solução SaaS. Então, como solução SaaS, todo o back-end dele fica na nuvem, fica na AWS, tá? O ambiente da Gigamon que hospeda o Thread Insight é a AWS. E aqui no Insight tem alguns pontos chaves, né? Primeiro, por ser uma solução SaaS, ele é vendido como um serviço para os clientes. Então, os clientes aqui eles contratam com base no throughput, e são dois fatores, tá? Throughput, né, de tráfego do seu ambiente, e quantidade de tempo que você quer preservar os eventos aqui. A gente tem dois modelos hoje, um para você guardar os eventos por 7 dias, e isso vai fazer sentido para cliente que está mais interessado na parte de detecção de ameaças. Nós temos uma opção para guardar por 30 dias online aqui no portal, que aí é para clientes que querem fazer investigação com um pouco mais de tempo, né? E temos uma opção adicional aqui para a gente exportar os eventos para algum repositório seu, do próprio cliente, né? Para ele fazer a guarda dos eventos aí, principalmente para casos de conformidade, tá? Essas são as opções aqui. E como solução SaaS, qual que é a ideia dela? A ideia é que a Gigamon faça toda a operacionalização e o cliente mantenha o foco em trabalhar na resposta aos incidentes, né? Na triagem ali, no trabalho de segurança mesmo. Então, junto com o Insight, ele já traz aqui de cara, né, uma dashboard com algumas coisas já pré-definidas. Os clientes podem criar novas dashboards, então você, como usuário da solução, pode vir aqui e criar novas. Ele já vem com uma série de outras dashboards aqui já criadas. Uma que eu gosto bastante é a que mostra a cobertura do framework do Mitre. É importante destacar aqui, né? O framework do Mitre ele foi concebido pensando no endpoint, não na rede. Então, aqui a gente mostra quais são as técnicas que possivelmente são vistas na rede, nem todas são, tem coisas que só dá para pegar no endpoint, e como que a gente pega isso? Se a gente pega com comportamento, que são esses azuis mais claros, ou com regra analítica ou assinatura mesmo, que são esses azuis aqui mais escuros. Então, tem várias outras dashboards aqui que vocês podem usar. Uma coisa que é interessante do Insight é que ele não é só a ferramenta, né? Junto com o Insight, quando o cliente contrata, ele também tem um Technical Success Manager, que é um especialista da Gigamon em resposta a incidentes, né, em tratamento de incidentes, um cara de segurança mesmo, que o papel dele é ajudar o cliente a ter uma experiência de sucesso com a solução. O que isso significa? Quando você contrata, você tem uma reunião inicial com ele para definir aonde eu vou colocar os meus sensores para monitorar o tráfego de rede. Então, poxa, eu tenho um ambiente on-premises, eu tenho container, eu tenho nuvem, eu tenho esses vários pontos. No Insight, você pode instalar sensores quantos você quiser, não tem um limite de sensores. Posso colocar sensor em todos os seus ambientes para monitorar o tráfego de rede lá dentro, sem ter que fazer data out. Isso é importante para vocês para conseguir ter uma visibilidade bastante ampla, né? O TSM ele também ajuda vocês a construírem essas dashboards customizadas. Então, cara, eu não sei o que colocar lá. O TSM ajuda você, pega na sua mão, fala, vamos lá, vamos construir aqui os casos que são mais importantes que tem que aparecer nessa tela inicial. Ele também ajuda o time a fazer todo o trabalho, todo o aprendizado de uso da ferramenta, né? Como tratar as detecções, como fazer uma investigação, como fazer uma captura de pacotes, enfim, ele orienta o time. E isso é feito não só no momento que você contratou, mas durante toda a vigência do contrato. Então, eu pego, por exemplo, vários casos aqui de clientes que compram um produto de segurança, implanta ele no ambiente, e o pessoal que veio fazer a implementação dele é super especializado, conhece muito ali da ferramenta, só que depois que ele termina a implantação,
esse cara sai de cena e entra o time do suporte. E aí, muitas vezes, o time do suporte conhece muito da ferramenta, mas não conhece nada de como foi feita a implementação, não conhece nada do ambiente, não sabe bem o que aconteceu. Quando você tem um problema, você tem que passar ali e explicar tudo de novo. Isso acontece até com algumas ferramentas da própria Gigamon. E com o Insight, com o TSM, a ideia é a gente suavizar essa transição, porque, na verdade, você só vai falar com o suporte mesmo se você tiver um problema e o TSM conhece o seu ambiente, ele vai estar disponível para ajudar vocês. Então, é realmente a ideia, e ele está junto, né? Você não paga nada mais para ter ele ali junto com a solução. Tá? Dentro do Insight, coisas chaves, né? Detecções é um ponto super crítico. Então, uma vez que a gente passa a ver, os sensores passam a processar o tráfego de rede, a gente começa a ver os comportamentos maliciosos. E aí o Insight usa vários fatores diferentes aqui, né, para detectar a ameaça. Usa Threat Intelligence, tem mais de 100 feeds de Threat Intelligence no Insight. Ele usa assinaturas, então o nosso time ele é responsável também por gerenciar as assinaturas dos IDS que rodam dentro dos sensores, para detectar, por exemplo, quando uma máquina está tentando rodar um exploit contra outra, o sensor pega isso, né, e tem as assinaturas ali para detectar esse caso. Tem as regras analíticas, que é o nosso time que constrói, né, todo o trabalho analítico aqui, eu vou falar mais sobre isso já já. E tem todo um trabalho, e tem toda a parte de machine learning e inteligência artificial também. Então, o Insight ele soma todos esses fatores, né? Depender só de um fica uma estrutura de segurança meio capenga, né? Meio fraca, depender só de um desses pilares, tá? O que eu gosto de falar aqui da detecção, e a detecção ela lembra muito o que acontece num CIEM, né? Quando você tem um CIEM aí na empresa, o pessoal vem, implanta o CIEM, coloca lá os casos de uso, eventualmente você contrata uma empresa terceirizada para ficar criando novos casos de uso. Em geral, essa criação de casos de uso é feita sob demanda, né? Então você pede para o seu fornecedor ali cadastrar, criar novos casos de uso para você. E se ele não cria, você acaba não sabendo o que está acontecendo, né? Fica uma coisa meio... Existe, mas não sei bem como funciona, né? Quando você tem o Insight, o segundo serviço que está incluído nele é o trabalho do nosso time de engenharia de detecção. Então, dentro da Gigamon, é um time de Threat Intelligence que fica o tempo todo criando novos analytics de detecção de ameaças aqui. E esses analytics, eles são, primeiro, treinados. Então, a gente pega os eventos dos clientes para avaliar se os analytics têm um índice de falso positivo alto ou baixo. E aí a gente vai fazendo o tuning ali antes de ativar isso para o cliente final. E quando a gente ativa para um cliente, a gente ativa para todos. Todo mundo passa a ter aquele analytic pronto para usar imediatamente. Então, por exemplo, breaches que aconteceram, como o do SolarWinds, todos esses mais recentes que aconteceram, o nosso time de pesquisa vem e cria proativamente. Você não precisa pedir para eles fazerem. É um grande ganho, porque você não tem que ter um time interno ali preocupado, especializado. É um trabalho difícil de fazer, parece que não, mas é bem difícil de fazer. E isso aqui é o dia a dia do nosso time, né? Construindo esses analytics. Uma coisa que você pode, como usuário final, você tem a opção de vir aqui e criar suas próprias regras também. Então, se você tem um time avançado de segurança que sabe criar analytics, você pode vir aqui no Insight, usando a nossa linguagem aqui de consulta, e criar as suas. E aí você vai lá e vai ter a soma, né, do nosso time de pesquisa, mais o seu time interno, mais o seu conhecimento aí específico do ambiente. Klaus, vou fazer uma pausa aqui. Surgiu alguma pergunta aí, alguma dúvida? Não, por enquanto, tranquilo. Então tá bom. Bacana, eu vou entrar em uma detecção aqui para vocês verem um pouquinho do que ela é composta, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a ideia da detecção é instruir o analista de segurança, aquele cara de... Opa! Magno, rapidinho, chegou uma pergunta agora. Sim. Qual a diferença entre os sensores e o GVTEP, olhando Sim. o foco de saída dos dados e o consumo de tráfego? O GVTEP, ele é basicamente um copiador de pacotes, tá? Ele não faz nenhuma análise do tráfego, tá? Então, ali ele está pegando o pacote que entra e sai da máquina e mandando para a nossa ferramenta analisar, né? O sensor não, o sensor ele realmente processa aquele pacote. O sensor ele faz análise até a camada 7, ele extrai os metadados daquele tráfego, então ele pega todas as informações de quem falou com quem, qual era a aplicação, informações das aplicações, eu vou mostrar aqui para você esses metadados, e se teve arquivo transitando, ele analisa aquele arquivo também, então
ele faz todo um trabalho de inspeção a fundo, é diferente do DivTap. Se a gente fosse fazer esse tipo de trabalho no DivTap, a gente teria um impacto de performance no seu ambiente, né? Tudo isso daqui ele é feito out of band no nosso sensor. Então, essa é a diferença, tá? GVTAP é capturar pacotes, sensor é onde realmente ali acontece o trabalho mais pesado. Tá? Legal. Um dos papéis do sensor, eu falei rapidinho aqui, é extrair metadados do tráfego. Então, quando eu falo de extrair metadados, aqui mostram os eventos do tráfego. Né? Então, os pacotes chegaram no sensor, ele me mostra quem foi o IP de origem, qual foi o sensor, né? Eu posso ter múltiplos sensores, qual foi o sensor que está me reportando esse tráfego, qual que é o destino, as informações da camada de aplicação, né? Qual que é o host, qual que é o URI, consigo usar esses dados para fazer investigações, né? Se teve arquivo envolvido, ele pega, ele calcula o hash dos arquivos, ele joga aqui para a gente. Se você não conhece esse hash, clica nele, o Thread Insight ele já faz a checagem nos feeds internos dele, no VirusTotal, para ver se é um hash malicioso. Então, tudo isso daqui fica bem fácil aqui na plataforma para vocês consultarem. Magno, Sim? antes de você continuar a detecção, que é um raciocínio um pouco contínuo, chegou uma outra pergunta aqui, que é bem interessante, que é a diferença do Threat Insight com o CIEM, né? É comum, quando eu falo com o cliente também, o pessoal vê as dashes que a gente tem Sim. e querer entender um pouquinho, porque como que a gente funciona com o CIEM, qual a diferença entre o Threat Insight e o CIEM, né? Sim, sim. São duas coisas diferentes, na verdade, né? O CIEM, em geral, ele está ali recebendo logs da sua infraestrutura. Né? Então, quando a gente olha as implementações de CIEM, é basicamente isso. Tem alguns CIEMs que fazem tratamento de pacotes também. E aí eles são ainda mais parecidos com o Insight. Né? Então, por exemplo, quando você olha RSA, com aquele módulo novo deles de análise de tráfego, o Packets era muito mais do que o Insight, né? É uma ferramenta forense, não é isso, né? A gente está falando aqui de ferramentas de investigação com base em metadados, né? Então, ciências de pacotes são mais parecidos. A grande diferença é que, ao invés de a gente receber logs externos, a gente está recebendo tráfego e analisando, processando aquele tráfego. Essa é a diferença essencial aqui. Então, se você pensar, quem seria um concorrente do Insight aqui? Poxa, o RSA Packets com o módulo deles lá de detecção de ameaças, sim, ele tem uma funcionalidade parecida aqui com o Insight. Um outro parecido é o IBM QRadar. Cara, lá você tem um dos módulos dele processa pacotes, ele é parecido também aqui. O que eu acho que tem de ganho aqui do Insight em relação ao CIEM? Primeiro, ele não é só um produto, né, ele é um serviço, é uma solução de nuvem, tem alguns CIEMs de nuvem hoje, mas a grande diferença ao invés de trabalhar com log, eu estou trabalhando com pacotes mesmo. Tá? O que eu gosto de falar aqui em relação ao CIEM, e aí quem mexe com CIEM vai entender isso que eu vou falar, é o seguinte, ó, eu recebi aqui no Insight, eu recebo o tráfego que eu tenho aqui nesse ambiente, ele é super baixo, tá? Eu vou até aumentar aqui, vou deixar pelos últimos 7 dias, né? E eu estou trazendo todos os eventos que aconteceram na rede. Então, tudo aquilo que transitou ali no meu ambiente, né? Eu vou tentar trazer aqui o máximo de coisas que possível. E nesse ambiente de demo, que praticamente não tem tráfego, eu tenho aqui 8 milhões de eventos, 8 milhões e 800, quase 9 milhões de eventos aqui. Se eu não tenho um NDR para trazer inteligência para esses eventos, eu teria que despejar todos esses eventos no meu CIEM. E quando a gente está falando de um ambiente de produção, a gente vai sair dessa casa aqui de milhões e vai para bilhões com facilidade. Olhando para esses 8 milhões de eventos aqui, o Insight ele tem integração com o CIEM. Né? Eu posso mandar para o CIEM aquilo que eu detecto, aquilo que eu vejo que é um ataque. Então, ao invés de eu despejar esses eventos todos aqui e aumentar o custo lá do lado do CIEM, o que eu posso fazer aqui é mandar para o CIEM só as detecções, só aqueles alertas que são realmente problemas de segurança que o SOC tem que investigar. Então, isso aqui tem duas coisas chaves, né? Eu diminuo o impacto de eventos da rede no CIEM, de não sobrecarregar o CIEM. Segundo, eu agrego a inteligência de não ter que ficar construindo os casos de uso na mão lá no CIEM, e eu diminuo significativamente a quantidade de eventos que eu mando para lá. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, vou pegar o primeiro, né? Esse ataque aqui é um ataque quando o atacante tenta fazer ali a quebra da senha de um usuário, né? Com base no algoritmo RC4, na criptografia RC4, e aqui, nessa detecção, que foi uma, a gente tem 23 eventos.
Na hora de integrar com o CIEM, eu tenho a opção de mandar a detecção e os eventos dessa detecção. Então, a gente consegue ser micro, né? Vou mandar só o que... eu consigo ser... Vou falar, vou mandar só a detecção, só um alerta de que teve uma detecção desse tipo de ataque aqui, ou eu posso mandar os eventos associados a essa detecção também, que, novamente, é muito menos do que o total que você tem no ambiente, né? E aqui tem, enfim, todas as instruções aí para o analista ver o que está acontecendo, tá? Ô, Cláudio, você ia comentar alguma coisa? Eu te interrompi? Não, chegou mais uma pergunta aqui. Opa. As ferramentas de proteção, como o EDR, não são substituídas, certo? Elas são integradas. Não, não são substituídas, elas são integradas. Eu vou até abrir a parte de integrações aqui do Threat Insight, que vocês vão gostar de ver. O Insight ele já tem integração nativa com alguns players, tá? Então, para a CIEM, por exemplo, a gente já tem integração nativa com a IBM, tem integração nativa também com o Splunk, dá para fazer integração com API com qualquer outro, né? Então, eu já vi, por exemplo, casos aqui de integração com Elastic, fazendo assim. E tá para sair a integração nativa também com o Sentinel, tá? Isso aí deve sair aí em meados de julho, tá? Dá para fazer integração com... Ele substitui o EDR? Não, de jeito nenhum. Você precisa ter o EDR ainda. E dependendo do EDR que você tem, a gente consegue ter integração de inteligência com eles. Então, essas três aqui são os feeds de inteligência que você pode contratar ou ter isso como serviço já, né, dentro do seu ambiente e importar os feeds dentro do Threat Insight, tá? Eu destaquei aqui a CrowdStrike porque a Gigamon vai ter agora em julho também integração nativa para receber os eventos do CrowdStrike e a gente vai criar novas detecções que combinam os dois, coisas do CrowdStrike com coisas do Threat Insight. E aí um tá olhando ali a parte de endpoint, o outro tá olhando o tráfego de rede, né? Aí os dois se Isso aí. complementam. Aí você consegue ter uma visão geral do ambiente. Tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí os dois podem, por exemplo, alimentar um SIEM para concentrar tudo e você ter a visibilidade ali no SIEM, que é o que o Gartner chama hoje de tríade de visibilidade, certo? É isso aí, é isso aí. Tem um último ponto, que eu não ia falar das integrações tão a fundo, mas tem a parte de resposta, né? Automação de resposta também. Então, o Insight foi a primeira solução de NDR a fazer a integração nativa com o Cisco SecureX, que é uma solução da Cisco para automação de resposta. Ele já tinha há bastante tempo integração antigamente era Demisto, hoje é Palo Alto, XOR, e ele também tem integração com o Splunk Phantom. Então, se você usa ferramentas que automatizam resposta a incidentes, você pode integrar o Insight, e essa integração ela é bidirecional, né? O SOAR pode vir no Insight para buscar informações, buscar, por exemplo, quem que é o usuário que loga numa máquina, quais foram os eventos de rede de um determinado ativo, ou eu posso pegar e mandar a detecção também lá para o SOAR, ou ele pode vir buscar as detecções para tomar uma ação de resposta lá no ambiente. Então, ela vai nas duas direções aí, tá? Mais uma aqui, Magno. Sim. Os sensores, falando aqui dos sensores do Threat Insight, né? Uhum. Os sensores seriam VMs na rede do cliente ou um agente instalado nas máquinas VMs como agente do NPB? Poderia dar um exemplo? Sim, VMs instalados, são VMs, tá? Então, o sensor é uma VM. Deixa eu até abrir aqui um slide, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Trazer para cá, né? Até o final. Aqui, ó, a gente tem pensa que o sensor do Insight vai ser uma VM aqui, onde está escrito segurança, recebendo os pacotes, tá? Não instalo nada dentro dos workloads, não instalo nada dentro dos sensores, tá? Até por isso que ele não vai fazer nada, não vai entrar no papel do EDR aí, né? O que vai estar lá dentro do seu ambiente vai ser o EDR. Legal? Tem mais algumas que estão no chat aqui. E o pessoal está batendo, inclusive, um papo aqui, né? Mas falando um pouquinho aqui sobre os sensores, tudo, né? Se ele pega os hashes, mesmo sendo pacotes HTTPS, e se sim, usando algum certificado digital para isso. Aí entra o papel do Packet Broker, tá, pessoal? O Packet Broker decripta o tráfego e manda o tráfego já aberto para o sensor do Threat Insight. Então, o Threat Insight sozinho não decripta, não. Você precisa do Packet Broker para decriptar o tráfego. Tá? Então, ali... E assim, existem até ataques que dá para a gente pegar em cima de SSL, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas detecções, que nem essa daqui de exfiltração de dados com TrickBot. Se eu não me engano, essa daqui, os eventos que a gente analisa é em cima do tráfego criptografado, porque mesmo o tráfego estando criptografado, eu consigo tirar informações do certificado, consigo tirar informações de quem emitiu,
calcular hashes e consigo usar o J3, esse certificado, né? O J3 é um algoritmo, né, feito pela Salesforce para fazer fingerprint dos clientes, né, que estão fazendo conexões SSL. Então, consigo usar, sim, informações sem abrir o tráfego, mas para você pegar determinadas ameaças, você precisa abrir sim, tá? Então, e aí é no Packet Broker, não é no Thread Insight, não. Bom, tem uma outra questão aqui sobre integração do Insight com o SEM, acho que a gente já passou. E tem aqui uma pergunta de como classificar os eventos entre severidade e criticidade. Legal. Aqui, bom, o Insight ele já tem aqui quando o nosso time de pesquisa cria uma detecção, ele já faz essa classificação para você, né? Então, são duas classificações que o Insight tem aqui. A gente classifica por severidade. Severidade significa impacto de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, aqui, por exemplo, quando um atacante instala um backdoor dentro do seu ambiente, a gente tem uma severidade de segurança alta. O outro lado é a confiança. Tá? Confiança significa o quê? Qual o nível de confiança que o nosso time teve de que quando essa assinatura aqui disparar, é esse comportamento que está sendo visto. Então, é o cenário do falso positivo, né? Pô, esse comportamento está sendo... existem dois cenários de falso positivo. Um deles é, eu estou vendo um comportamento e essa minha lógica aqui identifica esse comportamento, só que ele não é malicioso para mim. Então, por exemplo, alguém está usando o PSExec dentro da minha rede, mas quem está usando o PSExec é um administrador do ambiente. Cara, eu faço o Analytics para pegar o PSExec, porque eu sei que o PSExec também é usado por atacante. Se eu disparo essa regra, ela é um falso positivo? Sim, porque eu detectei uma atividade sendo feita por um administrador, mas a minha confiança nela vai ser alta porque eu sei que eu estou pegando o PSExec. Eu tenho outro cenário que eu gero uma detecção com confiança baixa, porque nem sempre quando eu gero aquela detecção eu tenho certeza que é o PSExec. Então aqui o Insight a gente faz a classificação nessas duas formas, tá? Com base no conhecimento do nosso time de pesquisa. Quando você, como cliente, cria uma detecção, aí isso fica na sua responsabilidade, porque você que categoriza qual que é a severidade. O que é importante, a gente não faz por evento, a gente faz por detecção. Então, aqui os eventos de rede, eles não recebem uma classificação de severidade, não. Evento de rede, para a gente, é só um evento que serve para a gente fazer um analytics. Tá? Mais perguntas, Klaus? Não, agora acho que Agora matou? encerramos. É. Não, legal. Não, bom que teve bastante pergunta, bastante dúvida, porque a gente mantém o diálogo aberto, né? Uma coisa que acontece no Insight são os enriquecimentos de dados, tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns que dá para ver, né? Geolocalização, isso aqui é normal, todo mundo faz, né? Quando você vem aqui para frente, olha, esse aqui é um IP público, né? É legal saber aonde esse IP está hospedado. Então, no Thread Insight, a gente faz aqui o enriquecimento com base no Ruiz, né? De quem é o dono desse domínio, né? Quem que é o ASN dele. Dependendo da comunicação, que nem a gente fez aqui dos arquivos, né? Poxa, eu peguei aqui o hash do arquivo. Para pegar hashes de arquivo precisa da decriptação na maior parte dos casos, tá, pessoal? Então, por isso que muitas vezes é bom ter o Packet Broker. O Packet Broker ele é bom independente de você usar o Insight. Se você usar outra ferramenta que precisa do tráfego de rede, tipo um DLP, um IDS, um IPS, o Packet Broker te ajuda nesses casos, né? Porque ele abre e você consegue ver tudo isso aqui, né? Tem alguns outros enriquecimentos aqui. Deixa eu abrir uma outra detecção para mostrar isso melhor para vocês. Vou abrir a primeira aqui da lista. A gente olhar o IP aqui é difícil saber quem que é o usuário, qual é o contexto por trás daquela máquina, né? Quando a gente olha as comunicações aqui dentro do ambiente, fica meio complicado também de saber. Quando você clica aqui, o Thread Insight ele correlaciona o tráfego de rede observado dessa máquina. Então, por exemplo, aqui a gente viu que teve tráfego de Kerberos dela, a gente consegue trazer quem que é o usuário que loga nela. Da mesma forma, eu consigo ver que nessa máquina ela também teve envolvida em outras detecções e em algumas comunicações envolvidas dela teve chamada para alguns domínios que estavam lá listados no VirusTotal. Então, todos esses enriquecimentos de informação, eles acontecem na nuvem automaticamente. Tá? Vocês não precisam se preocupar. Uma das coisas legais aqui do Insight também é a parte de Machine Learning, né? Então, esse evento aqui, eventos de observação,
são eventos criados pelo nosso algoritmo de machine learning. O evento real da rede que disparou que criou esse trigger aqui no nosso modelo, vocês conseguem buscar aqui, porque ele também cria a query para você achar os eventos lá da rede. Então, aqui ele constrói toda a query certinha, né, de qual foi o tráfego, e aí você consegue saber qual foi a máquina de origem, máquina de destino, você vê todos os metadados aqui do tráfego do Kerberos, né, você consegue identificar qual foi o tipo de requisição, enfim, você consegue criar regras analíticas com esses dados. Legal, Klaus, alguma dúvida, alguma pergunta? Que eu vou mudar para a parte de investigações. Não, pode prosseguir. Pode prosseguir? Então, pessoal, rapidinho, acho que só, desculpa te interromper, Magno. Claro. A gente tinha falado de fazer um sorteio, mas estava vendo com o pessoal, da gente dar um voucher de iFood para todo mundo que está aqui, em vez de fazer o sorteio, tá? Eu vou colocar meu telefone aqui, se vocês puderem me mandar um WhatsApp, e aí eu respondo para vocês com o voucherzinho de iFood, tá bom? Show de bola, show de bola. Vou mandar o meu também, tá? Então, beleza. Bom, vou falar da última parte aqui, então, que é a parte de investigação. Então, vou fazer um cenário de investigação aqui, que é um que eu gosto bastante de explorar aqui do Insight, né? Então, quando eu tenho uma detecção, seja ela no Insight ou fora do Insight, você pode usar os eventos que estão aqui na plataforma para tentar saber o que aconteceu, né? Até onde o ataque foi ali e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó, é um cenário de backdoor. Alguém invadiu uma máquina e instalou um backdoor nela. Quando a gente clica aqui na máquina, consigo pegar ali um enriquecimento das informações. Então, eu vejo qual que é o nome da máquina, quais outras detecções que essa máquina estava envolvida, teve várias aqui, né? Consigo ver quem que é o usuário que loga na máquina, consigo ver que tipo de software roda nela, com base no tráfego de rede também. Então, aqui tem um Apache. Então, faz sentido, né? Alguém instalar um web shell em uma máquina Apache, uma coisa que já levanta ali a orelha do SOC, né? Para ver esse incidente com mais detalhes. O que dá para fazer aqui agora, por dentro do próprio Insight, é investigar os eventos, né? Então, a gente está vendo aqui a comunicação. O Insight, ele deixa aberta a regra analítica para vocês entenderem, né? Não tem caixa preta aqui no Insight. Você consegue entender aqui qual foi o analytics usado para chegar nesses eventos. E próximo passo aqui é a gente investigar. Eu quero saber, por exemplo, se essa máquina aqui, ó, 192.168, se ela fez alguma outra coisa dentro do ambiente. Então, eu posso, por dentro do Insight, fazer o que a gente chama de pivoting, que é uma investigação a partir dos eventos do próprio Insight. E aí ele tem uma linguagem de consulta própria do Insight, a gente chama ela de IQL, né, Insight Query Language, que trabalha em cima dos eventos de rede, né? Então, se você é um cara que conhece bastante de CIEM, conhece bastante de Threat Hunting, você pode vir aqui e sair criando as suas regras analíticas. Por exemplo, eu quero pegar tráfego de origem da minha máquina para outros destinos na rede interna e eu quero criar, sei lá, uma visão analítica aqui de IPs de origem e destino. Se você souber fazer isso, se o seu time já tiver experiência em fazer isso, ele vai trazer aqui para você a visualização, né, de, cara, quem falou com quem, se teve movimentação lateral ou não. A gente sabe que a maioria das empresas não tem esse cara não existe lá. Então, o Insight ele tem algumas ferramentas para ajudar vocês a fazerem a triagem dos eventos sem precisar construir queries. Depois eu vou mostrar um pouquinho delas, mas nesse caso aqui, a gente vê uma máquina falando com outra aqui da rede interna, não sei quem ela é, né? Posso olhar aqui, clico nela, mostra para a gente que é uma máquina do departamento financeiro, aparentemente. Deixa ele terminar de carregar aqui para mim. Departamento financeiro, parece que tem outras detecções envolvidas nessa máquina também, uma série de outras detecções. Vejo que tem uma usuária aqui, ó, Jane Doe, envolvida nela, máquina aparentemente do departamento financeiro aqui também. Então, interessante, parece que alguém do departamento financeiro estava sendo alvejado aqui pelo usuário. Agora, como que esse cara chegou nessa máquina, né? A gente não sabe, a gente precisa fazer a investigação aqui. Então, por dentro dos eventos aqui do Insight, o que a gente pode fazer? Posso pegar e falar, legal, a gente estava vendo aqui só algumas, né? Só comunicação entre essas duas máquinas. O que a gente pode fazer aqui é expandir a janela de tempo.
cara, eu quero saber o que aconteceu 5 minutos antes e 5 minutos depois dessa comunicação. O Insight ele vai fazer a query, vai olhar os eventos ali e vai expandir essa janela para você tentar entender o que aconteceu um pouco antes, um pouco depois, para ver, né? Enfim, ter mais contexto. E aqui começa a ficar bem claro, né? A mesma máquina tentando falar com vários IPs diferentes dentro da rede. O Insight tem até uma detecção para pegar isso aqui, deve estar lá na lista de detecções, né? E ele falou bastante realmente com essa máquina aqui. Daqui a gente pode fazer agora um trabalho de investigação direcionado, né? Falar, olha, eu quero ver só o que aconteceu para essa máquina. Esquece os agrupamentos aqui, quero focar só no que essas duas máquinas aqui conversaram e no que rolou depois disso. Então a gente pode olhar aqui o histórico dos eventos, vejo aqui vários tipos de eventos diferentes e o Insight ele traz para você a capacidade de fazer uma filtragem aqui pelo refinamento de busca. Então, você pode trazer só eventos, por exemplo, de SMB file, estou interessado só em ver ali os arquivos envolvidos, e aqui você pode ver se teve acesso a algum arquivo ou não. Então, tudo isso aqui ajuda você a investigar até onde o atacante foi, se ele fez alguma outra coisa suspeita, se ele tentou vazar esse dado, né? Então, o Insight serve bastante para isso. O Klaus, o que um atacante faz depois que ele consegue ter acesso aqui ele consegue fazer, tipo, legal, ele chegou em uma máquina aqui, né? Imagina que ele conseguiu ter acesso a um arquivo aqui. Qual que seria o próximo passo dele aqui? Se ele teve acesso ao arquivo, acredito que filtração, né? Tá, então vamos ver. Dá para saber pelo Insight se teve filtração? Alguém comentou aqui que o próximo passo seria um movimento lateral também. Poderia ser outro movimento lateral. A gente viu ali que ele tentou para 2 IPs diferentes, né? Então dá para a gente fazer dois caminhos de investigação aqui. Eu posso ver tudo o que aconteceu entre esses dois caras. Eu posso aumentar minha janela de tempo agora. Eu estou olhando só no intervalo de 1 hora. Eu quero 1 hora antes, 1 hora depois. Eu quero investigar, sei lá, nos últimos 7 dias o que esses dois caras conversaram. Magno, rapidinho, chegou uma pergunta aqui. Sim. No Event Search, onde você está fazendo as queries aí, Sim. pergunta aqui, né? Tem uma linguagem de programação. Neste caso, dá para programar ou alterar como você faz com o Wireshark? É bem parecido com o Wireshark, né? Mas dá para você fazer as chamadas aqui por API, tá? Então, dá para você... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, tá, Klaus? Por exemplo, pelo que entendi, né? Se a pessoa não conhece, por exemplo, a linguagem do Insight, você consegue mudar isso para outra linguagem? Tá? Não, você não consegue. Você tem que usar a do Insight. Se você não conhece a linguagem, aqui dentro do próprio Insight, ele tem uma conta aqui, ele tem um ambiente de treinamento. Vou até abrir aqui. Exatamente, para usar por comandos igual do Wireshark, por exemplo, tá? Ele é parecido, mas não é igual e não funciona, tá? Se você copiar e colar do Wireshark para cá. O que a gente tem aqui, por exemplo, dentro do Thread Insight, a gente tem um ambiente de treinamento interno dele mesmo. Então, dentro da ferramenta, ele já vem aqui com o manualzinho, com o roteiro, com os vídeos ensinando a usar. E aqui ele te dá a visão de como construir as regras também, como construir toda a parte de analytics e como usar a linguagem de consulta. Então, sim, tem uma curvinha de aprendizado aqui, tá? Você vai precisar Lembrando, aprender. pessoal, que junto com o Insight, a gente tem a figura do TSM, né? Que é o recurso Gigamon, que vai ajudar vocês e treinar seu time, inclusive, em como fazer queries na linguagem, etc, tá? Então, isso acontece também. Tem mais 2 perguntas aqui, Magno. Vamos lá. Primeira pode fazer scripts para rodar em schedule e com saída como relatório? Pode sim. E aí, para você conseguir fazer isso, você vem e chama pela API, você pode chamar e rodar, tirar eventos, pode fazer periodicamente. Sim. Tá, perfeito. Tem outra aqui. O Threat Insight seria um concorrente direto da Dark3, correto? O Concorre sensor com o poderia Dark3. receber dados direto de um spam, RS Spam, ER Spam, sem ter o Gigamon HC para viabilizar a ferramenta. Pode também, sim. Darktrace é um outro player de NDR, eles também trabalham nesse mercado. Diferenças chaves aqui é que nós somos uma solução SaaS, uma solução que tem serviço do TSM e o serviço de engenharia de detecção embutido, né? O Darktrace não tem. E sim, dá para receber tráfego direto de um espelhamento da rede, dá para receber direto de um ER-Spam. Você não precisa, não é obrigatório o Packet Broker, eu posso fazer um projeto só de Thread Insight. É isso. Obrigado, Legal? Magno. Ó, aqui, cara, conexões que aconteceram. Olha a quantidade de portas diferentes que essas máquinas tentaram conversar. Ó. 81, 5800, 5101. Foi uma penca. Ele fez um scan de portas aqui
Só que chegou um momento que ele começou a focar nas conexões, ó, NTLM, SMB. E sempre, ó, porta 445 e 139, 445, 4445, 139. Quando você olha os metadados dessa comunicação, você consegue ver qual foi o volume de tráfego ali envolvido, e quando tiver envolvimento de algum arquivo, ele mostra para você qual foi o arquivo. Ó. Nesse caso aqui, um arquivo de contas, quase 2 GB de tamanho, que estava nesse diretório aqui. Então, o próximo passo aqui, a gente vê que o atacante supostamente chegou em um arquivo importante, um arquivo .db, numa máquina do departamento financeiro. Então, se eu fosse um atacante, acho que o próximo passo aqui seria tentar pegar esse arquivo e filtrar ele de alguma forma, né? E aí, aqui no Insight, dá para a gente fazer buscas que olham a volumetria de tráfego também, né? Então, dentro dos metadados que a gente exporta, a gente também pega essa parte de tamanho do tráfego, né? Então, posso pegar aqui, por exemplo, tudo aquilo que teve, sei lá, mais de 10 megas envolvendo esses dois IP, envolvendo esse IP aqui, né? Que é o IP da máquina comprometida. E aqui a gente vê, ó, teve sim uma tentativa, ó, de fora para dentro, né? Das comunicações aqui. Só que ele está mostrando só os flows. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma busca direcionada para esses dois IPs, para a gente ver o que teve além disso, né, na camada de aplicação, além do flow, o que teve de comunicação, além desse fluxo de pacotes ali. E aqui mostra, ó, nesse flow, IP de origem e destino, aqui está aquela de 17 megas, né, e aqui está o evento da camada de aplicação HTTP associado com aquele flow. Se vocês vierem aqui nos metadados, a gente consegue ver, olha, opa, é um acesso que veio de fora para dentro, mas olha a URI que o atacante tentou acessar. Daqui a gente consegue ver até onde o atacante foi. Ele entrou, se movimentou, fez scan interno. Daria para a gente ir para aquela outra linha de investigação, porque tinham 2 máquinas internas ali, né? E em uma delas a gente viu que teve uma tentativa de exfiltração. O arquivo ele tinha quase 2 gigas. Aqui a gente vê que não está dando 2 gigas, então não foi o arquivo inteiro. Pô, Magno, eu consigo pegar o arquivo? A gente trabalha com metadados, não trabalha com full backup. Até porque se fosse full backup, a gente ia consumir um armazenamento aqui impensável para o mundo de nuvem. Então, aqui a ideia é só os metadados mesmo, só para você ter uma ideia, saber o que aconteceu lá. Se você precisa ter a captura de pacotes, dá para você fazer isso sob demanda. Por padrão, ele não vai fazer justamente para você não ter esse excesso de tráfego, né, saindo do seu ambiente para a nossa nuvem. Tá? Mas se você quiser, imagina que você está no meio de uma investigação e fala, olha, metadado para mim não está sendo suficiente, eu preciso capturar o pacote, pegar aquele arquivo lá para, sei lá, fazer uma análise, mandar para uma sandbox, fazer alguma coisa, você pode usar aqui a feature de captura de tráfego, e aí o sensor captura o tráfego e faz o upload para a nuvem. Então tem que usar com bastante critério aí. Klaus, perguntas? Não, por enquanto não. Legal. Então, vou encerrar aqui, porque falei bastante, né? O Threat Insight é isso, é uma solução SaaS, foco muito forte em detecção, investigação, hunting. Então, vocês viram ali que ele consegue pegar de uma detecção e ver até onde o atacante foi. Da mesma forma, eu consigo ir para trás, né? Peguei da detecção, ver por onde entrou, olhando os eventos históricos aqui. Integrações chaves, né? Com SOAR, com CIEM, com feeds de Threat Intelligence, né? São coisas que estão vindo aí. E tudo isso aqui é uma solução nativa de nuvem, é uma solução SaaS que analisa tráfego de rede sem você ter que tirar o tráfego de rede de dentro do seu ambiente. Tá? Klaus, eu vou parar de compartilhar aqui. Uhum. Só uma mensagem final aí para o pessoal? Não, agradecer a você, né? E avisar o pessoal que eu já estou recebendo as mensagens. Assim que eu desligar aqui, eu começo a mandar os vouchers para todo mundo, tá? Então, não se assustem se eu não respondi ainda. Eu vou começar a fazer isso assim que acabar agora. Uhum. Tá? E acho que é isso, Magno. Agradecer o seu tempo. Acho que Bacana. conseguimos esclarecer qualquer dúvida. Se o pessoal tiver alguma dúvida final aí, que você manda aqui no chat ou na parte de perguntas aqui. Show de bola. Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês. Bom almoço, né? A gente roubou um pouquinho do tempo do almoço de todo mundo aí. Hoje a gente extrapolou, né? Fomos até 12h20, verdade. Vamos nos Tranquilo. controlar para os próximos, hein? Não, tranquilo. Legal, gente. Obrigado. Pessoal, obrigado, Vamos encerrar Boa semana. aqui. Boa semana. Tchau, tchau.